e muito bem-vindos mais uma vez ao Saúde em Foco, o podcast que fala sobre saúde. Mais uma vez agradecendo os nossos apoiadores, a NW Telecom e a Lugano da 108 Sul. Hoje um programa, mais uma vez, eu sempre falo, né, um programa especial, com convidados especiais, mas sempre então fazer o quê, né? Mais um programa especial com convidados especiais. Vamos falar sobre a Secretaria de Saúde, condições de trabalho, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, SESDF, condições de trabalho, debater até mesmo salários, defasagem de salários, falta de pessoal e cositas más. Então, nós temos aqui nossas convidadas. Primeiro, a enfermeira Karine. Isso. Muito prazer, Karine. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aqui, mais uma vez com a gente, Natália Matias, nossa médica de família. Isso mesmo. Então, vamos começar aqui com a Karine. Karine, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, falasse um pouco da sua carreira. Certo. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre saúde, ainda mais saúde pública. Eu sou Karine, sou enfermeira, formada na Universidade de Brasília, estamos em 2027, então tem 16 anos que eu sou formada. Trabalhei na Secretaria de Saúde como residente, na época era clínica médica. Aí depois fui para a Rede Sara, fui nomeada recentemente, né, 2021, o recente, na Secretaria de Saúde como enfermeira de família e comunidade. Então, estamos aí, atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Enfermagem também, aqui do Distrito Federal. Maravilha, perfeito. Vou pedir também para você se apresentar, Natália, porque da última vez você não se apresentou direito. Então, meu nome é Natália Matias, eu sou médica de família e comunidade. Eu formei na Universidade Federal de Goiás em 2015, então tem 11 anos, né? Estou na Secretaria de Saúde desde 2020 e atualmente eu estou lotada em São Sebastião, na UBS 1. Isso, perfeito. E comentar, elas são modestas, tá, gente? Então eu tenho que comentar. Karine, pré-candidata pelo PSOL a deputada federal. Isso mesmo. E a Natália pré-candidata a deputada distrital também pelo PSOL. Exato. Okay? Então vamos lá. O que eu queria aqui da nossa conversa hoje? A gente sabe que a Secretaria de Saúde está com um déficit. Primeiro vamos falar do déficit pessoal, né? A gente sabe que parece que de médicos é em torno de 5 mil médicos de déficit. De enfermeiros, você tem esse número? São uma média de 1.000 a 1.500. Porque eu acho que de servidores no geral, acho que 25 mil, se não me engano. 25 mil. Né? Exatamente. 25. Então, assim, porque a gente fala muito de médico e enfermeiro, mas tem que lembrar que outras carreiras também da Secretaria são extremamente importantes, né? Sim. Então, o que você acha, Karine, por que isso está acontecendo? Hoje, a Secretaria de Saúde, a gente sempre tem que entender, né, gente? Nada vem do nada, né? As coisas não são construídas do nada. A gente vive 8 anos de um governo de direita que tem implementado um projeto de privatização do Sistema Único de Saúde. E quando a gente vai analisar os processos de privatização no Brasil todo, eles seguem muito a mesma lógica. Você reduz os recursos humanos, você precariza relações de trabalho, para que chegue o precarizar para privatizar. Para que chegue num processo de que, olha, não tem mais para onde. Ontem eu estava vendo o portal de transparência do InfoSaúde, buscando alguns dados. A gente tem um déficit de 25 mil. Hoje, a gente tem na Secretaria de Saúde cerca de 31, no InfoSaúde estava 31 mil servidores. A gente está quase meio a meio. A gente está quase chegando nos 50% de déficit, 50% de efetivo. E a gente tem que sempre entender que esse dado que a gente reverbera de déficit de 25 mil é baseado numa lei de 2013 que cria as carreiras e tem que falar dos quantitativos. A carreira médica é tanto, é previsto tanto, carreira de enfermeiro tanto, de 2013. Que não tinha diversas unidades básicas de saúde, que não tinha diversas unidades hospitalares. Então, esse dado já é uma defasagem do que hoje a gente tem de necessidade para atender 3 milhões a até 4 milhões e meio, se a gente for contar o entorno, né, de habitantes. Então, a gente tem vivido um projeto de privatização, que ele começa por
reduzir os recursos humanos, né? Então, você tem 11 anos, não tem concurso de especialistas. Você tem o concurso de técnico de enfermagem, mas você nomeou a conta-gotas. Hoje, se eu nomear técnicos de enfermagem, hoje no cadastro reserva tem 3 mil. E não tem nem 3 mil, parece, aguardando nomeação. Se eu nomear todo mundo, eu não supro o déficit, que é de mais de 8 mil técnicos de enfermagem. E da medicina é ainda mais grave, Nath, que o discurso da secretaria é que nós nomeamos. Nós sempre nomeamos. Inclusive, teve uma nomeação no final do ano de 90 médicos. Mas os médicos não querem ficar. Só que é uma armadilha, né? Eles nomeiam cargos que realmente, nas especialidades, existe uma vantajosidade econômica muito grande do capital privado, né? Então, aquelas Exato. especialidades médicas de anestesiologia, os que ganham muito fora, né? Que tem uma questão do cooperativismo, que é muito mais vantajoso e tudo. Só que eles não nomeiam médicos que se mantêm. Por exemplo, o médico família e comunidade, todos nomeados, todos tomaram posse. Alguns outros exoneraram ou não tomaram posse porque tomaram posse em outros estados, né? Isso acontece. E tem uma demanda para mais, né? O médico paliativistas, eles não nomearam médico paliativista suficiente. Cardiologista, lá na ginecologista fica na Secretaria de Saúde. Sim, são carreiras que ficam, né? Fica. E aí eles colocam para quê? Ah, não, o médico não quer ficar. Exato. Mas eles fazem uma nomeação já pensando de que eu vou nomear aqueles que naturalmente não vão ficar, porque existe uma defasagem salarial mesmo no mercado de trabalho para o médico, né? Aqui em Brasília. E, Natália, assim, além da defasagem salarial, acho que existem outros fatores também que as pessoas não ficam, né? Que os médicos não ficam. Com certeza, né? Nós temos que sempre pensar na questão das condições de trabalho. Quando houve o movimento, né, da greve de 2024, essa foi uma grande reivindicação. Melhoria das condições de trabalho. Com certeza, a questão salarial, ela também necessita de reajuste, mas acho que hoje o que mais prejudica o médico dentro da secretaria e todas as outras profissões, né, os profissionais, é a questão de condições de trabalho. Isso realmente adoece o servidor, e se ele tem oportunidade de ter qualquer outro trabalho fora, ele acaba exonerando para trabalhar nesse outro lugar que te dá condições ideais ou próximas de ideais, digamos assim, né? Eu gosto de sempre contar uma história, como se fosse assim. Você é um pintor e você é contratado para pintar uma casa. Só que aí, quando você chega lá, você descobre que não é uma casa que você tem que pintar, são 2. E tem um detalhe, não tem tanta tinta. O rolo de pincel também não é tão bom assim. Acho que às vezes você vai ter que comprar para você poder pintar essa casa. E aí, no final do seu trabalho, você vai ser observado. Nossa, será que as 2 casas ficaram bem pintadas? Será que você entregou um serviço bom, um acabamento legal? Com certeza, não. E aí a gente pergunta, a culpa é do pintor que chegou lá e tinha que pintar 2 casas ao invés de uma, como era o previsto? Quando a gente pensa... Daí, para completar, né, em vez de dar mais tinta, não, eles dão uma 3ª casa para a pessoa pintar, né? Exatamente. Exatamente. Então, na verdade, eu gosto de colocar essa história de forma muito simples do pintor e da casa, porque a gente consegue visualizar o que é o profissional de saúde hoje dentro da secretaria, com a dificuldade que ele tem de entregar assistência à saúde de forma ideal. E quando a gente precariza do jeito que está precarizado, fica muito fácil da gente apontar o dedo para esse profissional e dizer assim, olha, é esse profissional que não quer trabalhar, é esse profissional que não quer entregar porque ele não gosta do serviço ou porque ele não é comprometido. E mais uma vez eu volto para a história. Será que a gente pensaria isso se fosse no caso do pintor? Ninguém acharia razoável um pintor fazer o trabalho 2 vezes, sendo que era previsto para fazer uma. Mas na saúde, a gente conta essa história todos os dias. E por quê? Mais uma vez, porque nós queremos
prejudicar a imagem do servidor. Isso é uma construção, né? Isso é uma construção de longa data para a população acreditar que não vale a pena, o servidor ali ele é muito caro, ele não entrega o serviço. Esse médico, esse enfermeiro, esse técnico de enfermagem é o mesmo que trabalha na rede pública, ele trabalha na rede privada. A diferença são condições de trabalho. Isso faz muita diferença, isso é o que acaba determinando a assistência da saúde que a gente entrega. E assim, a população ela quer saber ser atendida. Então, né, não quer saber se está faltando médico, se não tem, se o cara está trabalhando sozinho, se, enfim, né? Então eles querem ser atendidos, e que tem toda razão, né, para isso. Então, com esse discurso, é fácil de você vender soluções do tipo, vamos terceirizar, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho, vamos entrar numa outra esfera aqui, que foi a criação, na terceirização da saúde, vamos dizer assim, de maneira geral, no caso do Distrito Federal, a criação do IGES, né? A ampliação do IGES. Começou esse projeto, na verdade esse projeto começou lá atrás, né? Com Santa Maria, que foi o primeiro hospital que foi terceirizado por uma associação espanhola, né? Não lembro agora exatamente. Enfim, daí não deu certo, né? Falta de pagamento, uma série de problemas, fraudes, etc. Voltou para a Secretaria de Saúde de Santa Maria. Daí depois foi criado, de novo o discurso, vamos criar então o Instituto Hospital de Base, começaram com o Hospital de Base. E o atual governador, né, que falou que, foi eleito, aliás, dizendo que ia acabar com o hospital com a instituição Hospital de Base, com a terceirização na saúde, que foi uma das pautas que ele colocou, né? Assim que ele foi eleito, ele fez o contrário, ele ampliou, né? Todas as UPAs ele criou o IGES, então todas as UPAs são do IGES, e 2 hospitais, que é o Hospital de Base e o Hospital Santa Maria. O que impacta? Por exemplo, salário. Como é que é o salário na secretaria para o enfermeiro, para o técnico, e como é que é no IGES, Karine? É muito diferente, né? Você tem E aí que tá, o IGES, na vida dos servidores e do mercado de trabalho, ele mudou muito essa relação, sabe, do mercado de trabalho. Primeira questão, que no IGES eles ganham um salário que é o piso salarial hoje que a gente conquistou na enfermagem. A duras penas, né, depois da pandemia e tudo, teve-se um debate de que esses profissionais, né, nós não poderíamos ganhar tão baixo tão mal remunerados como a gente era antes do piso. Então, eles ganham piso salarial, não existe plano de carreira. Só que aí que tá, existe um ranqueamento dentro do IGES que não existe plano de carreira para ser ninguém. Mas existe uma vantajosidade econômica para o médico enorme. E que o médico, ele ganha muito dentro do IGES. E ele determina a carga horária. Lá, por exemplo, oncologista. Eu sei disso que eu sou do Conselho de Saúde, aí a gente fica trabalhando com essas pequenezas, né, que impactam. Oncologia. Nós temos hoje uma média de 70 oncologistas dentro do hospital de base. Tem oncologista que faz 12 horas, tem oncologista que faz 20, tem oncologista que faz 24, 30, 40. Cada um... qual é o regramento de horas, de pagamento? Você não consegue padronizar. Não, mas isso é importante para a gente atrair o médico da Secretaria de Saúde. Que é isso. O médico fala assim, olha, eu vou trabalhar precarizado na Secretaria de Saúde e no IGES, porque o IGES não mudou a estrutura. Mas lá eu vou ganhar mais. E aí ele opta por ganhar mais e trabalhar menos carga horária também, né? Sim. Porque, não vou trabalhar 20, mas vou trabalhar 12 horas, né? Porque tem essa flexibilidade. Eles me contratam pela carga horária que eu tenho disponível. E isso fez uma relação do IGES com a Secretaria de Saúde muito complexa. A gente vê isso, né, Nath? Não, o profissional X pediu exoneração para ir para o IGES. Isso se tornou muito comum. Na perspectiva da enfermagem, existe uma precarização muito grande dessa relação de trabalho dentro do IGES. São profissionais que estão
com uma remuneração congelada, que não sabem se eles mantiverem 5, 10, 20 anos, se eles vão estar com esse mesmo salário. A gente sabe o quanto que é difícil você sendo CLT, lutar por fazer um movimento paredista e tudo mais para a recomposição salarial. Sim. E é essa relação de você estar trabalhando numa condição precária e sendo subremunerado. Como falar do IGES sem tomar um processo? Então, E mulher? como falar do IGES sem tomar um processo, né? Eu acho que é importante a gente pensar uma coisa. Para além de todas essas questões que você colocou, um problema que o IGES tem e que a população às vezes não consegue dimensionar isso cadê as contas do IGES? Onde e como é gasto esse dinheiro? É uma questão toda muito nebulosa, você não tem essa clareza. Na Secretaria de Saúde, você tem que prestar contas. Se você deixou essa caneca aqui quebrar, tem que prestar conta, alguém vai responder. O dinheiro, ele está sendo visto. No IGES, você não tem essa clareza. Então, eu acho que, de longe, esse é um problema que nós temos nesse tipo de organização. Outra coisa é que é uma organização que veio para, teoricamente, trazer mais dinamismo para os processos de saúde, de contratação, para auxiliar a Secretaria de Saúde, mas o que a gente vê na prática é que ele está drenando a Secretaria de Saúde. Compete pelos mesmos recursos, tanto financeiro quanto recursos humanos, né? E não entrega o que diz que ia entregar. Porque se a gente pensasse assim, não, o atendimento da UPA é maravilhoso, o atendimento dos hospitais que estão geridos, né? É isso, vai ter que cortar essa parte. Ok, tudo bem. Voltando. Ok, roda. Então, se o atendimento nas UPAs fosse um atendimento excelente, se o atendimento dentro dos hospitais que são geridos pelo IGES fosse um atendimento de excelência, a gente até entenderia. Mas não é o que acontece, né? Então, o problema, ele continua, a falta de assistência continua e o paciente continua sem atendimento. Não mudou nada. Eles vendem, e foi vendido em algum momento, né? Não só no DF, como em vários estados do país, a terceirização como uma solução para o problema, mas não foi feito e não foi resolvido, né? Isso que a gente vê, não melhorou a assistência, não melhorou nada, pelo contrário, né? Muitas vezes até piora, né? Exato. Eu acho que a gente tem que pensar muito isso quando a gente pensa em gestão pública. Gestão pública é uma coisa complexa, né? E que exige tempo de amadurecimento. Não adianta você querer, e acho que na greve eu falei muito sobre isso. A Secretaria de Saúde existe há quantos anos? Há quantas décadas? Há quantos anos os profissionais que lá trabalham na gestão vêm se aprimorando, aprendendo com o que deu certo, aprendendo muito com o que deu errado, mudando o modelo de gestão. Então, na verdade, a gente vem num crescente. Não é simplesmente, eles são incompetentes e não entregam o que deveriam. Se fosse fácil, qualquer um faria. E agora a gente quer tirar essa gestão da Secretaria de Saúde, entregar na mão do IGES, que nunca fez o que a Secretaria de Saúde faz e que não tem nem sequer experiência para isso. Por que a gente acha que vai ser melhor se os profissionais que trabalham em um e trabalham no outro são o mesmo? A questão não é o servidor público, a gente tem que ter clareza nisso. A questão é o regime de gestão e como a gente está fazendo isso. Se o problema fosse o servidor público, eu sempre dou esse exemplo. A gente tinha que privatizar o Corpo de Bombeiros, a PM, a polícia, e a gente não pensa nisso. Então, a gente tem que entender bem como é que essa história está sendo contada. Por que o profissional de saúde ou o profissional da educação está sendo colocado, né, como grande vilão da história? Isso. E assim, o que a gente está vendo dentro da secretaria realmente
o esvaziamento da carreira, o que é muito preocupante para quem está aposentado, né? Porque com esse esvaziamento, não tendo a reposição, não vai ter. Aposentadoria nossa atual, dos servidores, está bem comprometida, porque se não tem gente entrando, quem é que vai recompor os salários para frente, né? E, enfim, uma série de coisas. E estamos vendo, né, Karine, já no início do ano, janeiro, teve falta já de pagamento de TPD, né? Noturno, adicional noturno. Uhum. Isso em todas as carreiras, né? Sim, impactou todas as carreiras. E sabe o que é mais interessante? A gente tem 8 anos de governo Ibanez. Não, 7. Vamos ser justos, né? Porque a gente está vivendo o 8º ano. Você tem um governo que durante 7 anos teve oportunidades 1000 no orçamento, sendo maioria na Câmara Legislativa, de implementar projetos muito importantes para a saúde. Só que ele fez um combinado quando ele ampliou as UPAs, sabe? Ele fez ali um pacto com o capital privado de Brasília. Brasília é o estado último a não ter entrado OS ou CIPS, é o último. Onde o servidor público ainda é ali na carreira 50%, 60% do corpo, né, de saúde, quando a gente tira o IGES. Então, existe sim um grande olhar do capital privado da saúde do Brasil sobre Brasília, que é o único local não explorado ainda. E eu gosto muito de uma fala do presidente do sindicato, do Jorge, que ele já falou isso mais de uma vez e eu concordo muito. Esse ano a gente vai ver um grande plebiscito sobre se a gente quer ou não quer a finalização desse processo de terceirização, que ele já está acontecendo. E não é só o IGES. Hoje a Secretaria tem 57 contratos de complementaridade de assistência à saúde. De cirurgia eletiva, de pediatra, clínico, emergencista, anestesiologista. Uhum. Nós temos 57. E eu sempre falo para os meus colegas, isso melhorou a saúde? E quando a gente vai falar em gestão pública, gestão de saúde pública, a gente sempre tem que lembrar que quando a gente cria um elefante, a gente tem que alimentar esse elefante com diversos protocolos. As pessoas falam assim, mas a UPA não dialoga com a UBS, não vai dialogar nunca. Não vai dialogar nunca. Porque a UPA está defendendo o interesse de que hoje a UPA, ela fala que ela só atende amarelo, laranja e vermelho. Sendo que na portaria ministerial, a UPA ela é uma retaguarda da Unidade Básica de Saúde. Ela está fazendo a política pública dela. E, de uma forma da gestão, dos combinados, da alta gestão da Secretaria de Saúde, isso não é enfrentado. E elas não vão se dialogar, porque para você dialogar, você tem que criar um grupo de trabalho. É isso, né? Um grupo de trabalho. Os elefantios, né? Você criou um elefante aqui, tá? A UPA agora vai ser outra gestão, não é mais a Secretaria de Saúde. Aí você tem que criar meios de comunicação para virar e para falar para a UPA, a UBS existe, a POP-RU existe, é assim, isso, aquilo, o protocolo do PrEP-PEP é assim, nananana. Você tem que ensinar um órgão público a fazer o serviço público, porque ele não está habituado, porque ele não tem essa experiência, ele não tem a cultura da gestão do cuidado junto ao Ministério, junto à Secretaria de Saúde. Então, 2026, a gente está com esse plebiscito. Nós vamos entregar a Secretaria de Saúde para terceirização, sim ou não? E não é só IGES não, viu, gente? Não mesmo. O IGES talvez vai ser, em 2027, se esse governo se manter, o menor dos problemas. Exato. O que vem tende a ser pior. Eita. E às vezes a gente é negativo. O pessoal, isso é muito negativo. Gente, não é ser negativo. Sabe, um governo que teve toda a oportunidade de dinheiro, de recurso, de política para tirar do papel construção de unidade básica de saúde, que você, assim, 1 bilhão constrói todas as unidades que a gente precisaria, não tá igual a lata de sardinha que a gente vive hoje. A gente vive hoje em latas de sardinha. Dividir 10 equipes, dividindo 5 salas.
a gente teria leitos hospitalares, né? A gente teria investimento nos concursos, né? Nomeações e tudo mais. A gente teria um projeto de robustez de saúde pública. Ele optou por não fazer. Porque ele tem um projeto de privatização. E aí a gente tem que olhar para o nosso vizinho. Pergunta para os colegas de Goiânia o que se tornou depois da privatização. Exato. Eu vim de lá, né? Ah. Eu formei lá. Então, eu conheço exatamente essa realidade. É importante a gente pensar que quando o sonho da população deixa de ser o SUS ideal e passa a ser contratar um plano de saúde, nós não temos mais uma população que está mobilizada para defender esse grande marco civilizatório que é o SUS. E aí eu acho que esse é o nosso dever, né? Enquanto pré-candidatas de um partido que defende o SUS em sua integralidade, nós temos que alertar para a população sobre isso. A saída não é todo mundo ter um plano de saúde. O SUS já é o nosso plano de saúde. O SUS já é o plano de saúde de todo brasileiro. E de toda a pessoa que reside no Brasil, porque não precisa ser brasileiro. O que nós temos que buscar é defender o SUS da precarização, defender o SUS da terceirização. Esse é o caminho, né? E é muito importante a gente falar dos interesses privados, porque você pensa assim, mas se tem dinheiro, se tem disposição, por que as coisas não acontecem? As coisas não acontecem porque eu quero vender saúde. E para vender saúde, eu preciso de um SUS capenga. Se o SUS estiver entregando tudo que ele se propõe a fazer, eu não vou conseguir vender mais saúde. Isso é uma questão. Sim, importante. Bem, o papo tá maravilhoso, mas já estamos acabando. Passa super rápido, né? Então, eu gostaria de pedir para vocês as palavras finais. Vamos lá, um comentário final, Karine, sobre a nossa saúde, perspectivas para o futuro. Eu acho que a gente tem uma grande tarefa, né, Nath? Que é o que você colocou, de levar a bandeira do Sistema Único de Saúde, não apenas enquanto trabalhadoras do sistema, que têm muitas ideias e que querem botar em prática para fortalecimento desse sistema, e da carreira, né, dos servidores públicos, porque é com servidores públicos que a saúde funciona da forma como ela deveria funcionar. Sem os interesses privados, mas sim com os interesses públicos. E de que nós temos uma grande tarefa esse ano. Exato. Que é fazer esse plebiscito para a população. Você acha que o IGES tem entregado ou não tem entregado? Você acha que a terceirização é a solução ou não? Melhorou ou piorou? Como que está a saúde pública? Você acha que a saúde pública deveria ser melhor ou pior? Então, deveria ser melhor, deveria ter mais SUS, eu queria uma UBS mais próxima de casa. Não, que eu gostaria que meu médico fosse menos sobrecarregado. Eu tenho uma filha enfermeira que toma cadeirada toda semana na UBS. Então, você não pode votar nesse governo. Exato. Então, você tem que estar com a gente. Então, essa é uma a nossa principal tarefa em 2026, é ganhar ruas, redes e urna, de que nós, Brasília, nós não queremos privatizar o Sistema Único de Saúde aqui. Nós somos SUS público. Perfeito. Faço minhas essas palavras da Karina. Palavras finais? Acho que é nesse sentido, né? A população, ela vive a precarização do SUS, mas ela não reflete sobre isso. Ela fica no discurso repetitivo de que a culpa é do enfermeiro, a culpa é do servidor que está ali, que não está me atendendo. E muitos candidatos que virão em 2026, eles reforçam esse discurso. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. A quem interessa o discurso de que o SUS não funciona, a quem interessa o discurso de que o servidor que está ali não trabalha. Então, isso é uma coisa para a gente refletir, levar esse dever de casa para casa e fazer diferente. Escolhermos pessoas que realmente vão defender o SUS e defender
a melhoria da saúde, da gestão. Maravilha, perfeito. Maravilhoso papo, gente, muito obrigado. Aqui, como eu sempre digo, nossos convidados nunca saem de mãos vazias. Então, vamos dar para Karen. Aqui vou mostrar, temos a sacolinha do programa Saúde em Foco. Nós temos a caneca, que é essa mesma, tá? Que legal. Que você está, que a gente está tomando água. É para não sentir saudade. Mas virá outras vezes. Temos Com também certeza. nossa caneta, também do programa. E uma surpresa da Lugano 108 Sul, que é um vale presente de R$50 para você gastar na Lugano 108 Sul, do jeito que você quiser. Pode tomar um café, pode comprar chocolate. Adoro. Maravilhosa. Uma loja de chocolate e também cafeteria. Perfeito. Arrasou. E é isso, gente. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E até o próximo episódio.